Partimos agora para a análise dos temas que fazem a atualidade no dia de hoje, com a presença de Emanuel dos Santos. Emanuel dos Santos, muito obrigada por estar aqui nesta edição das 12. Eu é que agradeço. Obrigado. O Eurogrupo não é assim tão decisivo para a Grécia, ou é? Não, o Eurogrupo não é assim tão decisivo para a Grécia por uma razão muito simples. É que o Eurogrupo é um Conselho de Ministros das Finanças. E a instância que toma as decisões de última instância, peço desculpa pela repetição, é o Conselho Europeu, ou seja, o Conselho constituído pelos primeiros ministros e chefes de Estado, portanto, ao mais alto nível. É aí que está, que se encontra o poder para tomar decisões, diria, quase definitivas em relação ao Estado-membro. Isto é importante sublinhar porque a Europa foi constituída sob uma base política e a burocracia, diria a burocracia de Bruxelas, permita-me apelidar assim, foi-se apossando, por assim dizer, das decisões para a Europa. E a partir de certa altura, Bruxelas assumiu mesmo o papel mais importante, pretendendo substituir-se aos governos nacionais, às instâncias dos mais elevadas. E, portanto, desprezou, de alguma maneira, a política, e isto é grave, porque a Europa é um espaço democrático. E, em primeiro lugar, acima de tudo, deve estar o respeito pelas decisões democráticas dos povos europeus, sejam eles quais forem, sejam as condições que forem, em que os eleitores livremente decidiram optar por um caminho que pode, e neste caso da Grécia, é diferente, muito diferente do que a Europa tem seguido nos últimos anos, nomeadamente desde a fundação do euro. Mas a Grécia escolheu também nestes últimos meses seguir um discurso cada vez mais agressivo e agora já com algumas acusações que podem ser consideradas graves relativamente ao FMI, independentemente de haver fundo de verdade ou não sobre aquilo que é dito. Gostava de lhe perguntar se acha que a Grécia está a pôr também a Europa numa posição de chantagem, pelo menos é isso que indicia o nosso Presidente da República ao dizer que a Europa não deve ceder a nenhum tipo de chantagem. A linguagem é cada vez mais agressiva de parte a parte e, como o povo diz, não há apenas um teimoso. Quando há uma teima, há sempre dois teimosos, de um lado e do outro. Portanto, a Europa tem de fazer a sua introspeção e eu não acompanho o Sr. Presidente da República nesse tipo de linguagem. Eu acho que, independentemente de concordarmos ou não, do ponto de vista financeiro ou técnico, com a posição da Grécia, com a posição do governo grego relativamente àquilo que a Europa pretende, às reformas que a Europa pretende impor na Grécia, nós devemos, em primeiro lugar, respeitar. Porque nós estamos perante um governo democrático. E se nós esquecermos isso, a consequência ou as consequências serão muito mais graves. É que os europeus habituaram-se, e ainda bem, a viver num período longo de alguma prosperidade, diria mesmo prosperidade, desde a Segunda Guerra Mundial. Esse período longo pode terminar um dia e pode ser interrompido por conflitos graves. E a Europa, que é um projeto de paz, é um projeto de desenvolvimento económico e social, pode, de alguma maneira, ser posta em causa se os princípios, eu diria, os princípios não forem respeitados. E um dos primeiros princípios é, de facto, pôr a política em primeiro lugar. É por isso que eu comecei por criticar a atitude de alguns chamados eurocráticos de Bruxelas que esquecem a vontade dos povos. Porque nós devemos fazer aqui uma reflexão. É verdade que a Grécia praticamente não cumpriu nenhum dos objetivos. Aliás, como Portugal, do ponto de vista dos objetivos financeiros, também não cumpriu. Mas foi-lhe relevada a falta desse incumprimento. No caso da Grécia, é mais grave, porque a Grécia é um case study, onde, de facto, a política da austeridade
não resultou de todo. Em Portugal também não resultou, mas na Grécia é mais evidente. Repara, a Grécia começou o primeiro programa de austeridade praticamente um ano antes de Portugal. E os resultados são catastróficos do ponto de vista da economia. Os gregos perderam mais de 20% do seu produto interno bruto nos 4 anos de 2010 a 2013. O investimento caiu para cerca de metade, perdeu 50% do investimento naquela economia. A taxa de desemprego é de 26,5%. Ou seja, a Grécia, em matéria de indicadores económicos, está pior. E comparando com Portugal, eu diria que se nós temos 3, eles têm 26, se nós perdemos 7,5% do produto, eles perderam mais do que isso, portanto, o dobro ou o triplo do problema que Portugal tem. Daí que era importante que os economistas e os políticos e os responsáveis pelas instituições europeias pensassem um pouco em termos económicos, em termos de teoria económica, em termos de ciência económica, porque é que na Grécia todos os programas de austeridade falharam. Mas tem alguma resposta para isso e tem alguma alternativa que possa dar-nos aqui em linhas gerais do que é que poderia ser seguido na Grécia que não fosse a austeridade? Os primeiros indícios... Sabemos à partida que todos os programas de ajustamento implicam sofrimento. Também os portugueses sofreram muito. Bom, repara, nós estamos numa União Económica e Monetária e o objetivo, o que seria desejável era que a Europa caminhasse para uma maior integração política. Eu olho para a Grécia, agora de uma forma mais fria e distante, o tratamento que a União Europeia tem dado à Grécia faz-me lembrar o tratamento que uma nação derrotada numa guerra normalmente sofre. Isso não é razoável. Os responsáveis pela União Europeia devem... repare, a Grécia é, por assim dizer, sócio, é um sócio integrante de pleno direito de uma união, de uma associação, se quiser, de nações. E, portanto, se alguma coisa corre mal na Grécia, os seus parceiros deveriam interrogar-se, ir mais profundamente às causas, porque é que os gregos não conseguem ou não devem ou não podem aceitar ter, por exemplo, um excedente primário acima de 3% a partir de 2017. Repare, historicamente, nenhuma nação, nenhum Estado-membro conseguiu esse excedente primário nos últimos, diremos, nos últimos 20 anos. Repare, um país depauperado, com o seu potencial económico de rastros, por assim dizer, o que a Europa teria de fazer, esta é a minha opinião, era pensar num plano de recuperação económica, num plano de investimentos forte para a Grécia. Isso é que a Europa devia estar a preparar. Não era preparar mais medidas que impedem que se faça investimento na Grécia. Fica aqui essa mensagem. Deixe-me avançar um bocadinho e perguntar-lhe, porque é uma questão que tem ficado um pouco à margem. Temos ouvido declarações de muitos membros por parte da Europa, credores, Grécia. Não temos ouvido muito Angela Merkel. O que pensa ela, efetivamente, sobre o desfecho desta crise? De que lado é que ela está? Está-me a fazer uma pergunta muito difícil, Tânia. Se eu soubesse o que Angela Merkel pensa, eu se calhar até não estava aí neste programa, estaria num programa de estrelas, não é? De facto, mas deixe-me já agora especular um bocadinho. Mas também pensa ou não que é ela que vai jogar a última cartada, é ela que vai desempatar este empate à partida de duas posições cada vez mais extremadas? Angela Merkel é uma política, não é economista, não é uma financeira. É evidente que quando pretende mandar mensagens duríssimas para os seus parceiros, do ponto de vista na área financeira, tem o seu ministro Schäuble para fazer isso. Não é? Mas não pensa da mesma maneira que ele, ou pensa? Eu tenho a certeza que não pensa tão estreitamente, ou melhor, tão pequenesmente como o ministro das Finanças, em termos políticos. Angela Merkel sabe que a Grécia é importante do ponto de vista geoestratégico. Sabe que a Europa é um bloco com algumas debilidades, nomeadamente do ponto de vista militar e do ponto de vista da defesa. Esse problema não está resolvido. A Alemanha é um potentado económico, mas não é um potentado militar.
e tem um vizinho muito forte do ponto de vista militar, que é a Rússia. E ainda hoje o primeiro-ministro grego está sentado à mesa com o Putin, portanto, o presidente da Rússia. E, portanto, há que pensar em termos políticos. E quando chegamos a este ponto, tudo pode acontecer. Aquilo que parece impossível para a pequenez de pensamento dos eurocratas de Bruxelas, porque só pensam em termos financeiros, eu não diria, nem pensam em termos económicos, se pensassem em economia, teriam outra visão da Europa, pois aquilo que eles apenas, os elementos que põem na equação são os elementos do déficit, da dívida, dos pagamentos aos credores. Mas há muito mais para além disso. Com certeza, há uma nação que se recusou a cortar, por exemplo, a despesa com a defesa, as despesas com a defesa. Isto quer dizer alguma coisa. E, portanto, a Europa arrisca-se a ter ali, se não tiver um amigo, pode ter um inimigo. E é aí que se tem que jogar, é que se vai jogar a decisão. Emanuel, e eu estou convencido que a Angela Merkel, como intuiu muito bem, pensa diferente e poderá, de facto, dar uma outra cartada. Dar uma outra cartada. E a última análise, infelizmente, é o que temos dito neste programa, e há muitos portugueses a pensar o mesmo, é a Angela Merkel que está a comandar a Europa. Não são as instituições europeias e, portanto, aguardemos que Angela Merkel tenha a sensibilidade política suficiente para evitar maior sofrimento para o povo grego e também problemas novos para a União Europeia e para o euro. E agora Portugal, decorrendo dessa crise, se é que realmente está em cima da mesa esse cenário de uma saída da Grécia do euro, eventualmente da União Europeia, como avisou ontem o Banco Central grego, como é que Portugal vai resistir a essa crise? Temos o governo que vai dizendo, também o IGCP, que Portugal está preparado para o embate, tem dinheiro suficiente decorrente das emissões anteriores para sobreviver até ao final do ano sem qualquer problema. Parece-lhe que este é o cenário realista? Repara, a nossa dívida é incomportável se as taxas de juros subirem muito mais do que já subiram no último mês. Recordemos que Portugal já teve uma taxa de referência nos 10 anos, na maturidade de 10 anos, abaixo de 2%, o que foi historicamente o mínimo. Hoje está acima dos 3%, está perto dos 3,2%, que é uma taxa razoável, mas se continuar a escalada, o problema que nós temos é que a dívida torna-se incontrolável, ou seja, insustentável do ponto de vista temporal. A discussão técnica à volta da insustentabilidade da dívida tem muito a ver com o nível da taxa de juros. Tem com o crescimento, tem com dois fatores essenciais, que é o crescimento económico e a taxa de juros. Portanto, a uma taxa de juros muito baixa, Portugal, nós poderíamos dizer, eu próprio, teria que rever a minha afirmação de que a dívida pública portuguesa é insustentável. Com taxas de 1,7%, eu penso que, e com um crescimento acima disso, pois a dívida pública portuguesa tornava-se sustentável. Só que o exercício razoável que se deve fazer é com uma taxa de juro, enfim, normal, média de mercado, mas é entre os 3% e os 4%, ou mesmo à volta dos 4%. Mas é expectável que se a Grécia saia do euro, as taxas vão disparar ou vão se manter nos níveis onde estão? Eu penso que depois dos mecanismos que, entretanto, o Banco Central Europeu criou, que os ataques especulativos em relação a um só país da área do euro são muito mais difíceis. Eu penso que o Banco Central Europeu tem uma artilharia pesada hoje suficiente para dissuadir os ataques. Não quer dizer que eles não possam ser tentados, mas se o Banco Central Europeu utilizar a artilharia pesada, eu penso que ao nível mundial não haverá capacidade dos especuladores privados de enfrentar o Banco Central Europeu. Isso significa que o Governo vai poder... uma segurança para Portugal. Isso significa que o Governo vai poder manter o calendário de devolução antecipada ao FMI das tranches que previa, ou, pelo contrário, vai ter que as cancelar e repensar esse agendamento? Isso tudo depende do nível das taxas. Não? Repare que
Eu julgo, há um pormenor que não tem sido levantado, mas eu estou em crer que o empréstimo do FMI, que tem dólares, é em dólares, uma parte, se não é na totalidade, é em dólares. E ninguém fez esta conta. É que o euro desvalorizou-se em relação ao dólar. Isto significa que a antecipação do pagamento em dólares poderá não ser assim tão favorável se entrarmos em linha de conta com as perdas cambiais. Mas sai muito mais caro? Já Não fez as tem contas? sido bom. Isto depende exatamente do timing, porque uma coisa é termos o euro a 1,4 dólares, ou 1,38, 1,19, outra coisa é termos a 1,10 ou 1,12. E, portanto, aí repara, as perdas cambiais são muito importantes e, portanto, aquilo que ganharíamos em termos de juros deixaríamos de ganhar. Portanto, de qualquer das maneiras, se olharmos apenas para a taxa de juros e excluindo agora o risco cambial, o que é crucial é que a taxa de juros do mercado não suba acima de uma certa fasquia, porque a partir daí eu penso que será os 4,5%, porque a taxa de juro que nós pagamos ao FMI estará nessa ordem de grandeza, não é? 4,5%. Por enquanto temos a taxa das OTs a 10 anos ainda abaixo disso, muito abaixo, nos 3,2%. Portanto, do ponto de vista estritamente financeiro, é vantajoso fazer esse, por assim dizer, pagamento antecipado. Todavia, nós estamos a ver, e eu já disse isto no outro programa, é que a antecipação do pagamento às instituições, dos empréstimos institucionais, penso que não é uma boa medida do ponto de vista da segurança, do ponto de vista que nós jogamos contra o risco de refinanciamento. E, portanto, nós teríamos toda a vantagem, como são instituições em que o país é membro, não é? De que o país é membro, em negociar o prolongamento dos prazos e não pagar antecipadamente. Já é muito mais difícil enfrentar as condições adversas do mercado. Porque nós tivemos boas condições de mercado. Eu acho que o IGCP fez bom trabalho neste período, aproveitando a maré, mas daqui para a frente, se as condições forem adversas, nós vamos ter dificuldades em pagar os juros e refinanciar a nossa dívida. Aqui fica. Muito obrigada pela análise e reflexão. Encontramos-nos na próxima semana.